Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos, depois de um longo período sem o programa ser ao vivo, o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de mais uma vez entrar na sua casa. Sei que hoje você pode até estar tendo aí uma discussão com seu marido, que ele está querendo ver o jogo da Libertadores. Hoje é a final, não é? Boa noite, Diego. Obrigado pela sua presença, viu? Lamento informar que Christian está de férias de novo. Mas eu não posso nem falar nada, né, coitadinho? Eu deixei ele quanto tempo na mão? E já adianto que o programa da semana que vem, nós já gravamos, nem citei que ele estava de férias, que está em Cancún. Cheguei a receber essa notícia. Perguntei, Christian já está? Não, está em Cancún fazendo férias. Ele vai a Cancún com a mesma facilidade com que eu vou a Tremembé. Que fique registrado, viu, a nossa indignação, Christian. Você aí nas águas claríssimas do Caribe e nós aqui, trabalhando. Gripado ainda, viu? Porque eu estou com uma gripe que parece que fui sequestrado por um vírus da gripe. Tem mais ou menos 1 mês e meio que eu estou gripado. Mas é com muita alegria. Nós, infelizmente, na semana passada não tinha mesmo condições de vir. Estava praticamente sem voz. E eu fiquei um pouco assustado, porque dessa vez a minha imunidade baixou muito. Eu fui para os Estados Unidos já com uma infecção. Estava no finalzinho dos antibióticos, já tinha tomado 2 tipos de antibióticos. Tive uma infecção das vias aéreas, sobretudo da garganta, terrível, que eu nunca tinha na minha vida estado com tanta indisposição por causa de uma infecção. Fiquei literalmente de cama uns 6 dias, sem disposição de ficar em pé. E aí me curei não, né? Fiquei semi-curado. Aliás, tem horror dessa palavra semi, que eu não sei o que isso quer dizer. Semi-desnatado, né? Não sei se é desnatado, se não é. Então eu estava semi-curado, embarquei para os Estados Unidos, onde eu pude viver uma experiência lindíssima com meu povo querido da Flórida e também lá do norte. Mas infelizmente paguei o preço, né? Tive uma mudança brusca muito grande de temperatura da Flórida
para o norte. Nós estávamos na Flórida com 20, 27, 28 graus, 29 às vezes até. E de repente cheguei lá no norte com -5. Aí piorei tudo de novo. Ainda tive 4 dias de férias na Disney, literalmente com a boca aberta, assim, descendo naquelas montanhas russas, com aquele ar entrando para dentro da garganta. Graças a Deus, um período de descanso onde eu pude experimentar com muita leveza a amizade, o carinho. É bom, né? É bom quando a gente entra de férias. E eu sempre tive uma paixão por parques de diversões. Até mesmo aqueles pobrezinhos, porque eram os que a gente tinha, né? Tudo de lata, aquelas... Você lembra? Tinha um barco, que eu lembro direitinho, que era de lata, assim, sentavam do lado do outro e a gente puxava com a corda para o trem movimentar. E eu sempre tive muito medo de altura, mas gosto da altura. É a maior adrenalina que eu sinto, é uma montanha russa. Então eu aproveitei bastante, mas aí o preço veio depois, que a imunidade baixou muito. Cheguei doente de novo no Brasil, outro ciclo de antibiótico, aí com o antibiótico tomei ainda um corticoide fortíssimo, que me deixou minha imunidade mais baixa ainda. Então estou aqui, aí tive que fazer a turnê, agradeço muito ao povo que foi muito carinhoso comigo, não pude fazer os atendimentos de camarim nesses últimos eventos, porque estava com a imunidade muito baixa e também não queria ficar transmitindo aquele vírus todo que eu estava. Hoje eu me sinto um pouco melhor, ainda não inteiro, mas se Deus quiser, em Petrópolis, agora na sexta-feira, já estarei melhor para abrir as festas de Natal da cidade tão querida ao meu coração. Já convido todo mundo para estar aí. Você que é de Petrópolis e região, vamos iniciar o nosso Natal, vamos preparar o nosso coração para isso. Aliás, falar nisso, será que a Canção Nova vai conseguir transmitir? Já teve a resposta ou não? Do nosso programa? Ainda não. Se por acaso der tudo certo, gente, nós vamos, por causa da mudança da diretoria da Fundação Dom Couto, nós não preparamos aquela semana Preparando Corações na primeira semana de dezembro. Mas se tudo der certo, na quarta-feira da segunda semana de dezembro, estamos aqui vendo se a gente consegue, mas a gente vai tentar transmitir o programa de lá do Mazzaropi, como todo ano a gente faz. E é uma forma que a gente tem também de ajudar a Fundação. Mas é isso. A gente precisa viver esses momentos de limite, aprender com eles, né? Eu sou muito disciplinado com a minha saúde. Eu acho isso fundamental para eu dar conta da minha missão, né? Eu sei que a minha missão é árdua, tem muito deslocamento, eu encontro gente toda hora, eu gosto de tratar bem as pessoas que passam pela minha vida, mas às vezes também esse excesso de pessoas na vida da gente deixa a gente tem mais facilidade de adoecer, né? Porque pega uma gripe de um, pega uma sinusite do outro, pega uma bactéria violenta do outro. Então, mas estou muito feliz de poder estar aqui. Peço desculpas a vocês que durante esse tempo ficaram, né? Vocês que ficaram sem o programa de Direção Espiritual ao vivo, assistindo às reprises. Eu sei que algumas pessoas reclamam, e reclamam com razão, já assistiram ao conteúdo, mas ver de novo também pode ajudar a pensar. Você pode pensar assim, esse programa eu já vi, mas neste momento existe uma pessoa que não viu e esse conteúdo é especialmente preparado para ela. A nossa batalha espiritual, ela não para nunca. E eu mesmo fico pensando que já são quase 13 anos aqui fazendo o programa de Direção Espiritual. Quanta coisa eu já repeti aqui. Quantas coisas nós já dissemos inúmeras vezes. Porque nós precisamos ouvir as mesmas coisas sempre. Não tem muita novidade. Você sabe que é isso que me dá ânimo? Porque se eu ficasse pensando que eu tenho que vir aqui toda quarta-feira, ou até mesmo nos meus eventos, se eu ficar pensando que eu vou ter que inventar novas coisas para dizer, pode ser que eu fique louco, desanime, ou me canse, né? Me canse. Próximo domingo agora, por exemplo, eu tenho a responsabilidade de presidir a missa do Hosana. Fico feliz de encontrar o povo da Canção Nova neste momento. A festa mais importante para nós é a festa em que nós vamos agradecer. Pregar para quase 100 mil pessoas presentes aqui e outras tantos milhões de pessoas que nos acompanham em casa. Meu Deus, será que eu vou falar dessa vez? Não tenho mais muita novidade para falar.
Mas o bonito é isso, minha gente. Nós continuamos necessitados de ouvir as mesmas coisas. E tem um ciclo. A palavra, ela tem um ciclo dentro de nós. Pode observar, às vezes você escuta a mesma leitura lá na missa. Você escutou o ano passado, escutou esse ano de novo, e de repente esse ano foi diferente. Por quê? Aquela palavra, a pá que lavra, né? Ela abre um sulco dentro da gente, ela vem de um jeito diferente, vem de um jeito novo, porque o ser que está escutando é outro. Não pense que você é a mesma pessoa de ontem, não é. Os sentimentos são novos, você viveu experiências novas. Nós somos novos a cada dia, ainda que estejamos envelhecendo. A dinâmica da vida nos coloca na necessidade de ser novos todos os dias. Então, o ouvir de novo é importante, porque ali a gente tem a oportunidade de ruminar. Eu me lembro que uma das coisas mais interessantes que eu aprendi no noviciado, que foi um tempo em que nós ficamos praticamente um ano mais reclusos, foi justamente a Lectio Divina, que é uma maneira oficial da igreja de rezar a Sagrada Escritura. Lectio Divina. Se você depois tiver curiosidade, joga no Santo Google e ele vai dizer para você como é que você faz. Mas é um método, desde o momento em que você faz o sinal da cruz, para rezar a palavra de Deus. Não é um momento de estudo da palavra de Deus. É diferente de você ir fazer um curso bíblico. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu tenho a minha querida amiga Milene, que faz um trabalho belíssimo lá na paróquia do Padre Alexandre. Milene é uma grande colaboradora à vida espiritual de muita gente, que descobriu no estudo da palavra de Deus uma forma de fazer crescer a própria espiritualidade. A Milene, com os grupos de estudo, e eu indico muita gente lá, que é de Belo Horizonte, para ir conhecer o trabalho dela, porque espiritualmente a gente cresce muito quando a gente estuda a palavra de Deus. Ah, mas é tão bom quando nós rezamos com ela. Quando a sua oração passa pela reflexão da palavra. E aí tem um método, a igreja ensina este método. Você vai fazer uma leitura orante da Sagrada Escritura. E eu me lembro que às vezes aquilo parecia ser muito igual no primeiro momento. Mas quando eu descobri que eu precisava, quando eu falo igual, é que são conteúdos muito semelhantes. Os apelos do Evangelho são muito semelhantes. Se você pega todos os evangelhos sinóticos, o que Jesus disse, tudo está muito ligado. Existe um alinhavo natural dessas palavras de Jesus. E você pode até no primeiro momento dizer, mas parece que é a mesma coisa sempre. Mas é tão interessante que nós não precisamos de ouvir muitas coisas novas. Às vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa, mas de um jeito novo. Não modifica-se o que diz, mas modifica-se a maneira como ouvimos. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa a você há 10 anos que não fez diferença. Mas aquilo que eu digo igual disse há 10 anos, hoje seja para você. Que às vezes o que nós necessitamos é de uma palavra que funcione como uma chave. Uma chave que abre as portas que nos permitem acessar as nossas necessidades. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer. Do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos.
Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades. E nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. É um sentir um pouco mais profundo. Tá bom. O sentir mais artificial me coloca em contato com o meu querer. O meu sentir mais aprofundado, que é fruto justamente da reflexão, por isso que a Sagrada Escritura é a Léxio Divina, ela num primeiro momento ela faz um exercício de concentração, porque ela vai facilitar o sentir mais profundo. E quando eu sinto mais profundamente, eu entro justamente no contexto das minhas necessidades. E fico mais consciente delas. Porque às vezes a necessidade, ela vai despertar uma atitude, que é justamente o momento que nós fazemos a nossa parte do milagre. Como nas bodas de Caná. Os servos precisaram apresentar as talhas cheias de água para que Jesus transformasse em vinho. Quando eu mexo nas minhas necessidades, eu de alguma forma estou enchendo as talhas de água. Porque estou tomando conhecimento daquilo que de fato eu necessito, não o que eu quero. O pai, a mãe, aliás, no programa da semana que vem nós vamos falar muito sobre isso. Pais, quando são responsáveis, vão observar se os filhos estão comendo aquilo que eles querem ou se os filhos estão comendo aquilo que eles necessitam. Comer é diferente de estar nutrido. Há pessoas que comem e não estão nutridas. Alimentar-se é você comer alimentos que de fato contribuam com a sua nutrição. Que lhe trarão saúde, os nutrientes necessários para você viver bem, para você ter energia. Se você escolhe errado o alimento que vai comer, pode ser que você tenha indisposição para trabalhar, que você sinta sono antes da hora, ou que você não sinta o sono na hora que precisa sentir. Pode ser que você fique desanimado o dia todo e não sabe que isso é apenas uma consequência da alimentação errada que você está fazendo. Então os pais, quando eles observam que os filhos estão fazendo escolhas que não são nutritivas, ele vai e corrige. Não, meu filho, não dá para comer bolo de chocolate todo dia. Pão não é um alimento para se comer todos os dias, de vez em quando. Vamos alternar esse alimento. Deus faz a mesma coisa com a gente. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível. Porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. Essa música que a gente começou o programa, ela propõe justamente o subir. Buscar as alturas. Esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Aliás, esse é o tema do meu próximo livro, que se eu criar vergonha na cara, eu encerro ele logo. Que se chama Viver como nos pede o coração. É justamente uma reflexão, rapidinho, você vai ler ele rapidinho, numa sentada. Porque são diálogos, é uma forma romanceada, da conversa entre uma criança e o adulto, que na verdade são as mesmas pessoas. A criança mostra àquele adulto justamente que ele desaprendeu o olhar para dentro. A vida nos estimula o tempo todo o olhar para fora. Nós temos 1000 tecnologias que nos jogam para fora.
Mas às vezes, nós precisamos usar essa mesma tecnologia para nos jogar para dentro. Como é que isso acontece, padre? Pode ser que esteja acontecendo agora, neste momento. Pode ser que você, ao optar por assistir o nosso programa, tenha entrado nesse trenzinho da reflexão. De repente eu estou falando, o trenzinho passou, você embarcou, porque eu sei que muitas pessoas começaram a me ouvir assim. Ei, não gosto desse padre, não. Aí começou a prestar atenção no que eu estava dizendo e achou que aquilo que eu estava dizendo era para ela, que tinha alguma ressonância na vida dela. Ficamos amigos assim. Pode ser que você hoje esteja ligando a televisão e de repente esse assunto esteja lhe interessando e você começou a olhar para dentro. Eu sei que você tem 1000 canais de YouTubers por aí. E eu sei que os seus filhos assistem esses canais. Alguns nos jogam para dentro, outros nos jogam para fora. Eu não fico o tempo todo buscando coisas que me jogam para dentro. Eu também gosto de coisas que me jogam para fora, que me façam perceber o mundo. Mas quando isso é em excesso, eu me torno desconhecido de mim mesmo. Eu fico um estranho para mim. Aí não sei porque estou triste, não sei porque estou desanimado, não sei porque estou apático, não sei porque estou sofrendo. Por quê? Estou desaprendendo a autocontemplação. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. A transfiguração, por exemplo, o Monte Tabor. Toda vez que eu tive a oportunidade de ir ao Monte Tabor, eu fiquei olhando para aqueles montes, inclusive a Marília Teixeira Pinto, que é uma grande amiga minha, me lembrou essa semana. Ela falou: padre, nunca me esqueço da primeira vez que nós fomos à Terra Santa, que ela foi comigo. Tivemos uma experiência linda com o Frei Pascoal, que nos ensinou a ver a Terra Santa de um jeito único. Foi a minha primeira vez naquela terra, foi a primeira vez da Marília, e eu nunca mais me esqueci a condução do Frei Pascoal. Por quê? Ele nos ajudava a passar os caminhos de fora, porque a Terra Santa é uma geografia que nós queremos ver, tocar, olhar para aqueles montes lá do Monte Tabor e pensar que foi ali que aconteceu. Ah, mas ele nos fazia dar um passo a mais. Nós entrávamos no coração dos acontecimentos. Então, o que aquela geografia externa me sugeria, eu vivia por dentro. E a Marília falou justamente disso. Que eu não me recordava, eu disse que no momento da minha fala lá, eu disse: olhe para esse monte, para essa vegetação, para esses lugares que estão ao nosso redor, e nós vamos ver justamente os lugares que viram Jesus em sua experiência de intimidade com seus apóstolos. O Monte Tabor é para nós justamente o ápice do olhar para dentro. Jesus levou ali os discípulos, Pedro, Tiago e João, justamente para viver com eles uma experiência de autoconhecimento. O olhar é para dentro. A experiência mística é para dentro. Ainda agora a gente vinha na viagem, e aí nós estávamos falando de um retiro que eu vou pregar. Aí alguém falou assim: ah, ela queria levar o marido. E eu imediatamente pensei: mas talvez não seja o momento dele. Às vezes nós insistimos muito com o outro. A dinâmica da vida do outro não permite vida espiritual. Ele terá de sentir a necessidade. Não dá para a gente amarrar os nossos filhos, os nossos maridos, ou as nossas esposas, que às vezes é o contrário, né? É o esposo que tem uma busca espiritual e a mulher não. Não dá para amarrá-los. A gente pode mostrar o bem que aquilo faz para nós. É o testemunho melhor. Mas às vezes, hoje, as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro.
Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros. Por isso ela é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Às vezes eu encontro muitas pessoas assim. Sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Estão angustiadas, anestesiando suas angústias com comprimidos, com ansiolíticos, o que é um prejuízo imenso. Vocês sabem que eu vivi um dos piores momentos da minha vida este ano, em julho. Eu tive uma síndrome do pânico horrível. Eu fiquei durante 8 dias trancado dentro de casa, sem vontade de ver as pessoas, com medo das pessoas. E é claro, eu fui a um psiquiatra, eu precisei de um tratamento. E chegou um determinado momento em que eu fiquei preocupado que eu pudesse estar me escondendo atrás dos remédios. E a médica que me atendeu, junto com o Dr. Sorrentino, que foi muito parceiro meu nesse momento, eu pedi, eu posso experimentar desmamar, que é o termo que a gente usa, né? Desses remédios? Porque eu tenho medo que isso agora se torne minha rotina. Claro, conscientemente nós podemos experimentar diminuir as substâncias para ver como o Senhor vai reagir. E assim foi. Eu fui diminuindo, no primeiro momento desconfortável, com medo do pânico, com medo de que aquilo pudesse voltar. Sobretudo na minha relação com as pessoas. O meu medo estava muito ligado ao meu encontro com as pessoas. A insegurança estava diretamente ligada às relações humanas. E aí, fui passando pela experiência, quando, finalzinho de setembro, eu já estava sem os remédios. E fiquei muito feliz de perceber, por exemplo, na viagem à Escandinávia, eu experimentei alguns desconfortos, mas eu não tomei remédio. Eu quis descobrir dentro de mim uma motivação que me ajudasse a enfrentar o medo que eu sentia. Racionalizando, que mal essa pessoa pode me fazer? Ela vai se aproximar de mim, ela vai demonstrar o carinho dela por mim? Por que eu estava com medo de receber as pessoas, por exemplo? Porque isso foi o principal da minha crise. Eu me lembro, minha gente, que no auge da minha crise, a Carla Carvalho enviou uma terapeuta que ia lá em casa para fazer uma massagem em mim, de tanto que eu estava tenso. Quando é que eu vi aquela mulher se aproximando assim da porta, eu corri e me escondi debaixo da cama. Olha que comportamento. Eu, um homem de 46 anos, consciente de que eu estava fazendo aquilo. E eu não conseguia controlar aquele medo. Quando eu descobri ali, nesse processo de superação dos remédios, eu não estou dizendo que não deva tomar o remédio. Eu estou dizendo que no meu caso, eu quis experimentar diminuí-los, porque eu achava que eu precisava enfrentar algumas coisas que não eram os remédios que iriam curar. Eu estava vivendo alguns desconfortos que desencadearam o pânico, como a morte da minha irmã, que eu não tinha ajeitado dentro de mim ainda. Minha irmã morreu em setembro do ano passado, dia 29 de setembro.
E depois, algumas decepções que eu fui vivendo dentro da minha família mesmo. Que eu identifiquei que lá estava a raiz de tudo isso. E que nenhum remédio poderia voltar a essa raiz. Tanto é que um dos momentos mais libertador para mim foi justamente quando eu gritei, eu chorei a morte da minha irmã na cozinha da minha casa, acompanhado pela Tânia, que está aqui, minha companheira de vida, que me viu nascer, o Everson, a Teca, a Bia e o Antônio Henrique. Mais o Luca, Francisco e Enzo, que não sabia de nada que estava acontecendo. Me olhando assustado. Ali, eu chorei e pedi perdão à minha irmã por tudo o que eu sentia dentro de mim, que me ligava à morte dela de uma maneira muito cruel. Quantas vezes a minha irmã, em seu estado depressivo, me ligava, e eu dizia para ela, ela dizia que queria se matar, eu falava, eu te dou a arma. Quer mesmo se matar, Cida? É verdade que você quer morrer? Tadinha. Quantas vezes eu fui cruel ao dizer o que eu não deveria ter dito? Minha gente, como eu passei a respeitar melhor o sofrimento humano. Mas eu percebi que eu não poderia anestesiar. Já que a verdade tinha me libertado, eu tinha que voltar a sentir aqueles sentimentos sem medo que eles me destruíssem. Eu tinha que olhar para a morte da minha irmã com realidade e tinha que assumir as minhas negligências diante dela. Sim, eu como irmão falhei com ela. Eu como irmão, eu errei com ela. E eu não quero encobrir isso. Eu quero ter coragem de reconhecer, não como culpa. Não é culpa. É diferente. Quando nós estamos em Deus, não é culpa que nós chamamos isso. Mas é consciência da responsabilidade. Mas ao mesmo tempo eu precisava me libertar. Minha irmã já está morta. Eu não tenho como alterar um fio da minha relação com ela. Mas eu posso alterar os resultados disso em mim hoje. E eu tinha muito medo que na continuidade com aqueles remédios, eu não vivesse esse enfrentamento. Vivi. Hoje eu me sinto muito melhor. Me sinto muito mais homem do que antes da crise. Não desejo a ninguém. De verdade. E hoje eu me sinto muito mais fortalecido para enfrentar. Porque quando vem... De repente eu vou me encontrar com o Diego e não sei porquê, minha gente. Às vezes isso acontece no aeroporto, acontece quando eu vou receber 2, 3 pessoas dentro do camarim, me dá pavor. É estranho isso, né? Os médicos mandam a gente levar um remedinho que todo mundo sabe o nome, Rivotril. Esse Rivotril ele tem uma força mágica de te acalmar naquela hora. Eu lembrei da minha mãe, que enfrentou tantas coisas na vida, as piores. Minha mãe passou por tudo que de mais cruel existe. Desde a pobreza extrema até a necessidade de sepultar 2 filhas. A minha mãe nunca tomou esse remédio. Por que eu terei de tomar agora? Volto a dizer. Não estou dizendo que você não tenha que tomar. Eu só estou dizendo que talvez também você tenha necessidade de voltar para dentro para descobrir o que lhe adoece. Sim, eu estava cheio de desconfortos não resolvidos. E que depois vieram todos psiquicamente num momento de explosão, na última semana de julho, que me prostrou, que me jogou no chão e que me fez me sentir o pior dos homens. Por que eu me sentia assim? Não sabia. E tinha que socorrer com urgência. Porque a situação era tão traumática que eu necessitava dos remédios. Eu dormia 2 horas por noite, tomando os remédios mais fortes para dormir. Agora, à medida em que eu fui retomando, em que eu fui descobrindo que existia uma situação a ser enfrentada, eu não achei justo adormecer o caminho. Encurtar o caminho, desculpe-me. Eu não achei justo fingir que eu não sabia qual era a estrada que eu precisava enfrentar. A estrada que eu precisava enfrentar, os remédios não enfrentariam por mim.
Um ou outro poderia me ajudar a indicar, mas então tá bom, eles fizeram o papel deles, agiram no momento agudo da minha crise. Agora eu quero ter o direito de ir sem eles. Se eu precisar voltar a tomar, eu vou tomar. Eu sei o quão angustiante é. E eu não quero me expor a isso. Mas quando eu perceber que uma forma de pensar, que um olhar para dentro, que uma reflexão, que um exercício de respiração é capaz de me fazer ficar sereno, eu quero esse método natural. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. A encarnação não foi apenas na aparência. Não. Ele sofreu na carne. E eu preciso sofrer. Não tenho como fugir disso. Sou humano. Também guardo rancores. Também guardo mágoas. Também me sinto injustiçado. Também traio. Também sou traído. E tudo isso estava dentro de mim. Também erro como irmão. Deixei de ser padre para minha irmã. Deixei de ser irmão em algumas situações. E eu precisava olhar isso tudo de frente. E eu me sinto feliz, minha gente, por saber que esse olhar para dentro me levou às alturas. Me levou a tocar uma dimensão da minha personalidade que eu fico feliz por ter tocado. Muito feliz. Com você não é diferente. Eu sei que você enfrenta conflitos muito parecidos com os meus. E você também tem forças aí dentro de você para superar tudo isso. Basta saber encontrá-las. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos acompanha, você que nos divulga. A Canção Nova se torna muito conhecida assim. É igual no início da ressurreição de Jesus, foi no boca a boca, né? Não tinha como fazer muita propaganda. Mas é assim que a Canção Nova cresce. Fez bem ao coração de alguém, esse alguém conta para o outro. Você sabe como a minha mãe, que hoje eu quero mandar um grande abraço muito especial, tive a oportunidade de estar aí na terra que ela escolheu para viver, Uberlândia, e pude passar um aniversário com ela. A minha mãe conheceu a Canção Nova através do meu irmão Geraldo, no tempo que ele ficou preso. Olha como é interessante. Meu irmão era usuário de maconha, tinha ido passar o Natal com ela, com a gente lá em casa, né? E ele morava em Franca na época, levou um pouquinho de maconha para poder fumar ao longo daquela semana. Não era um usuário daquele, não. Como assim, como muitos jovens usam, tiveram problema com a droga. Meu irmão naquela época era muito trabalhador, nunca foi vagabundo. E ele muito honesto, na hora que a polícia pegou ele fumando com os amigos, ele contou que ele tinha levado de Franca. E a lei é muito clara. Levou, viajou, foi para ali e para aqui, foi enquadrado como traficante. Então meu irmão, aquela alma linda, aquele homem generoso que sempre foi, de repente estava atrás das grades. Jovem, bonito, cheio de vida. E foi um momento muito doído para todos nós. E ele lá dentro, ele não se perdeu. Em nenhum momento ele vivenciou a prisão dele como uma oportunidade de se tornar uma pessoa pior. Ele sempre dizia isso. Eu vejo e convivo com pessoas muito ruins, mas eu não quero que essa ruindade venha para dentro de mim. Então ele começou a procurar alguma coisa que fizesse bem ao coração dele. E tinham outros presos que já conheciam a Canção Nova. Então a rotina do meu irmão dentro daquela grade, aquela cela, era marcada pela presença da Canção Nova. Então eu sou muito grato, porque a Canção Nova não só resgatou o coração do meu irmão numa época que a gente nem sabia que ela existia, através do rádio,
Não existia televisão naquela época, era apenas o rádio. Meu irmão, a minha mãe levava comida para ele todos os dias. E aí, numa daquelas visitas, ele contou: mãe, queria que a senhora ouvisse uma rádio que eu escuto aqui dentro que me faz muito bem. E assim a minha mãe conheceu a Canção Nova, através do testemunho do meu irmão. E hoje eu estou aqui, sou parte da Canção Nova, não sou ligado juridicamente à Canção Nova, eu pertenço à Diocese de Taubaté, mas eu sou emocionalmente costurado a essa obra. Nós já estamos aqui há 12 anos, tenho a alegria de poder ter chegado ao coração de muita gente, inclusive hoje nós estávamos conversando aqui, eu e Meiriane, que é uma grande amiga que eu tenho aqui dentro, nós estávamos falando justamente do projeto Filho do Céu, que é um CD que eu gravei aqui na Canção Nova. Com todo respeito aos outros, é um dos mais especiais para mim. Primeiro porque ele foi gravado num momento de muito sofrimento, de muita dor. Eu estava entre a vida e a morte, com uma doença muito grave naquela época. Foi a época que morreu o Robson, meu grande amigo, e que morreu o Padre Léo. Então o CD ficou marcado por perdas. E quando as perdas doem dentro de nós de um jeito cristão, só nasce fruto bom. Não ficam mágoas, não ficam ressentimentos, mas a gente fica mais purificado. Então é um CD que quando eu escuto, foi também o início da minha banda. Essa banda que me acompanha pelo Brasil começou com o Filho do Céu. Porque até então, eu nunca não sabia da existência do Maurício Piaçarolo, dos meninos, do Marcelo, do Claudinho, do Wallace. Convidei o Maurício, que eu admirava como arranjador, ele veio, fez o CD, logo em seguida veio o CD Vida, comecei aquele trabalho profissional, e os meninos nunca mais me deixaram. Então a minha parceria com eles começou no CD Filho do Céu. Tenho uma consciência de que o CD Filho do Céu foi muito mais importante na minha vida do que o próprio CD Vida, que me tornou conhecido no Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque ele me tornou conhecido do público da Canção Nova. Eu não tenho dúvida de que quem me fez ser quem eu posso ser hoje é o meu público católico. Foi através dos meus paroquianos, digamos assim, que eu pude chegar ao coração de muita gente que não sabia da minha existência. E hoje eu tenho consciência disso, e a Canção Nova também tem. Muita gente que nem religião tem, nos assiste. Ou evangélicos. Eu tive a alegria de encontrar tantos pastores pela turnê dos Estados Unidos nos meus shows. Tive a oportunidade de encontrar tantas pessoas de outras religiões que respeitosamente nos acompanham, gostam do nosso trabalho aqui, que têm um carinho pela Canção Nova. Ainda anteontem, com a minha irmã Lourdes, ela me contando de uma senhora velhinha lá em Uberlândia, que é evangélica, que me chama de Pititico. Que ela tem um carinho, eu me esqueci do nome dela, mas eu vou pedir a Lourdes para depois me lembrar. Uma senhora aí de Uberlândia que me acompanha, que é evangélica, que não perde um programa, assiste na quarta-feira e ainda assiste a reprise do sábado. Então assim que nós somos, de boca a boca, a gente vai conquistando outros corações que também possam ser abençoados com essa reflexão que nos faz a experiência do olhar para dentro. Minha gente, eu gostaria de apresentar a minha agenda desse mês de dezembro. Como eu disse anteriormente, agora próxima sexta-feira, dia 1º, eu estarei em Petrópolis, na abertura do Natal Imperial, na Praça da Liberdade, um show gratuito para todo o povo. Você que é da região de Petrópolis, venha celebrar conosco, venha preparar o seu coração para que o Natal seja de fato uma festa espiritual. No dia 9, terei o prazer de estar em Manaus, no pódio da Arena da Amazônia. Então, em Manaus, no dia 9. Depois, no dia 14, eu estarei em Goiânia, com show Sagrado dos Dias, no Teatro Rio Vermelho. No dia 16, estarei em Ribeirão Preto, no Centro de Eventos, aquele show que nós fazemos todo ano, só que hoje, desta vez, nós vamos fazer um show especial, bonito também, com essa mesma proposta do Natal. E depois, no dia 17 de dezembro, estarei em Porto Alegre, no Pepsi On Stage
às 19h30. É um show especial de Natal. E essa semana tem uma promoção muito especial para esse evento. Estou lendo aqui que a cada 3 ingressos comprados no mesmo setor, o quarto ingresso será um brinde para você presentear alguém. Então, uma boa oportunidade que você tem de levar alguém, de repente, que possa estar necessitado de um olhar para dentro, porque o nosso show sempre é assim. Tem muita festa, tem muita animação, mas tem também aquele momento em que nós jogamos o nosso olhar para dentro. Nós estamos numa semana de promoções, né? A Canção Nova continua com essa sexta-feira preta. A melhor pessoa para se referir a Black Friday, para mim, foi a Lourdinha. A minha amiga lá de Formiga, que muito espontaneamente, ela fala, eu comprei, achei o preço bom, estava naquela promoção, como é que chama? Sexta-feira preta. É isso mesmo, Lourdinha, é sexta-feira preta. Só que aqui a sexta-feira preta, ela se estendeu. A Canção Nova, todo o site da Canção Nova, toda a loja da Canção Nova que você pode acessar através do loja.cançãonova.com ou através do telefone 012 3186 2600, até o dia 3 de dezembro, a sexta-feira continua preta. Isso é, continua boa. Porque nós estamos numa semana que nós estamos envergonhados com uma brasileira que fez um discurso horroroso, racista, que a gente tem até vergonha de repetir, denegrindo, né? Não, denegrindo não pode usar, porque a palavra denegrir também já não tem sentido mais. Mas falando mal da Titi, que é a garotinha que foi adotada pela Giovana e pelo Bruno, que é um casal que eu admiro muito. Tá certo. Cada pessoa tem o direito de dizer o que quer, mas pelo amor de Deus, abrir a boca para ofender uma criança, abrir a boca para ofender uma raça, nós somos todos negros. Começa a fazer do nosso DNA, se você vai ver, nós somos todos somos a mesma coisa. Esse discurso nos envergonha mesmo. Somos todos filhos do mesmo Pai. Ainda que a nossa pele seja diferente, ainda que nós tenhamos feito opções, nascemos em lugares diferentes, temos culturas diferentes, nós somos todos humanos. Então, a sexta-feira é preta porque ela é boa. É a oportunidade que nós temos de comprar mais barato. Aí lembrando também que o site Filho do Céu, que tem essa pulseira linda aqui, ó, que está... Essa pulseira é muito bonita. Essa pulseira faz parte da coleção Filho do Céu. Se você entrar no site www.filhodocéu.com, é .com.br, Dani, ou só .com? Descobre para mim aí. Você também vai ter a oportunidade de ver a promoção de Natal. Por que eu digo isso, minha gente? Porque nessa época de Natal, .com.br, filhodocéu.com.br, e o Instagram tem também. Procura lá por Filho do Céu e você vai descobrir. Por que eu digo? Porque nessa época de Natal nós temos a cultura de dar presente, né? Então vamos dar um presente que possa lembrar o outro de um valor superior. Eu sei que a festa do Natal, ela muitas vezes é marcada pela materialidade. Nós ficamos muito preocupados com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber. Mas não vamos perder a oportunidade de preparar o nosso coração para aquilo que de fato importa. Nós estamos vivendo tempos tão estranhos, que até mesmo as nossas festas religiosas estão perdendo a sua dimensão espiritual. E nós precisamos resgatar a força espiritual das nossas festas. Por quê? Porque o espiritual nos alimenta. Até um símbolo religioso que você leva no seu corpo, no seu peito, na sua mão, no seu braço, no anel, sei lá. Isso pode lhe recordar da força espiritual que lhe habita. Isso aqui não tem o poder de nos defender de nada, mas tem o poder de nos recordar aquele que de fato nos defende. Essa cruz não pode me proteger do mal, mas
o Cristo que ela representa, sim, me protege do mal. Sabe como ele me protege? Aqui, ó, na minha mentalidade e no meu sentimento. Aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, quando estão conectados em Jesus, na força que é o nome de Jesus, que é a vida de Jesus em mim, eu estou blindado. E sigo muito mais leve, muito mais consciente, muito mais feliz. Com menos medo, com mais coragem. É isso que eu desejo, minha gente. Que nós tenhamos uma semana de olhar para dentro. Um tempo especial na nossa vida, que nós estamos começando agora o advento. Um tempo especial para lançar os olhos para dentro do nosso coração. E perceber se a vida que nós estamos vivendo é a vida que nós merecemos viver. Obrigado pela sua companhia. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, filho do céu, filho do céu.